Boa noite, Brasil. Boa noite, Estado de Rondônia. Sou Bosco Siqueira e esse é seu canal Brasil para os Brasileiros. Dentro da série Previdência, hoje é a terceira aula ou pesquisa de informação e o subtema sobre Previdência do Estado de Rondônia é os cálculos atuarial. Senhores, desde a Lei 6.435 de 77, que patrocinou a criação do Instituto de Previdência do Estado de Rondônia, IPERON, lá nos idos de 1986, já relatava, dizia, exigia que houvesse os cálculos atuarial. O Instituto de Previdência do Estado de Rondônia, através da lei, também já contemplava todas essas exigências. O Ministério da Previdência, que dá aval a toda essa situação, também. E por que levaram mais ou menos 23 a 24 anos para começar a fazer o primeiro cálculo atuarial? Não foi um crime patrocinado pela Previdência do Estado? O que se espera de um cálculo atuarial? Essa é a primeira situação que devemos levar. O cálculo atuarial, ele vai ver a idade das pessoas, o valor que arrecada, a vida útil do servidor na atividade, na inatividade. Somando tudo isso, ele estima quanto podemos recolher hoje para que amanhã podemos ter a nossa aposentadoria. Em linha geral, esse é o cálculo atuarial, feito por profissionais. Aliás, a exigência é que esses profissionais tenham certa qualificação. Mas ele levou 23 anos. E com isso, o Estado não sabia o que estava recolhendo. Qual era o valor? Qual era a quantidade? Dentro da legislação, do próprio IPERON, da própria 6.435 de 77, a cada 2 anos se fazia necessário fazer uma análise dessa situação, se o Estado teria necessidade de aumentar ou não o seu aporte, ou de aumentar, talvez, as transferências dos servidores para o fundo previdenciário. Mas isso nunca fez. Então ele estabeleceu mais ou menos uma taxa em torno de 8%, e aí ficou. Era muito dinheiro, o Estado estava começando, ninguém ia se aposentar, não havia nenhuma necessidade de se preocupar. E mesmo que houvesse, como ocorreu com os casos dos militares, já que quando foi instalado o IPERON já havia 10 anos, provavelmente muitos deles foram se aposentando ao longo do tempo. Mas não se percebia, não havia um estudo financeiro dessa situação. Apenas o que entra, saiu. Aliás, havia uma máxima, o Estado paga. Parecia que o Estado tinha dinheiro e que nunca ia secar. E ninguém questionava. É como se fosse uma convenção. Se convenceram que aquilo era verdade. Então ninguém se preocupava. E aí, chega mais ou menos entre 2009 é que se faz o primeiro levantamento. E percebe toda uma situação. Precisava ter tomado algumas providências. O Estado deveria aumentar os seus aportes. Não aumentou. O Estado deveria, a sua cota que o Estado tem para com a Previdência deveria ser outra, o seu percentual. Aliás, em todo o Estado, a parte do Estado é 2 vezes a parte dos servidores. No Estado de Rondônia isso nunca ocorreu. Bem, nada foi feito. Chegamos mais ou menos em 2012 com um déficit de 300 milhões. Até então era só superávit. Pela primeira vez começou a mostrar um déficit.
entre 2009 a 2000, a gente percebe visualmente, alguma coisa aconteceu, não houve aporte. E como não havia estudo de cálculo atuarial, não poderia mensurar o valor que o Estado poderia aumentar o seu percentual. Com isso, era tomada decisão de acordo com a necessidade pessoal, não social. E aí, a Previdência não era uma questão de pessoal, é uma questão de Estado. Os servidores foram chamados, foram obrigados a participar mediante todo um estatuto. Só que quem estava administrando era o Estado. E o Estado disse o que, como e quando fazer. Não houve uma análise por parte de um economista habilitado. Aliás, não existe nem economista dentro do Conselho para analisar as consequências da quebra da Previdência dos mais ou menos de 5.700 municípios que nós temos. 60% quebraria imediatamente se a Previdência não tivesse condições, fôlego, de pagar os aposentados. Então a Previdência não é mais uma questão só de Estado, ou de uma pessoa que virou o governo e que faz o que quer e que deixa de fazer. A Previdência é uma função de Estado. Além do mais, deixar de cumprir qualquer artigo é crime contra a ordem financeira e tributária, passivo de cadeia. Mas alguém precisa acionar. Ninguém nunca acionou nada. A ausência, ou a fundamentação para todo esse desmando, era a ausência dos cálculos atuarial, que deveria ser feito. Os presidentes nem o fizeram do IPE. O Conselho não cobrou, nem exigiu. E tudo isso foi passado ao longo do tempo. E isso, chegamos a essa situação. Agora, qual a solução a fazer? Em 2012, eles tiveram uma solução. Criaram 2 tipos de situação. Mas essa deixa para outra aula. A única coisa que queremos concluir nesta 4ª aula é que o Estado cometeu um crime por 23 anos por não fazer os cálculos atuarial e consequentemente, permitiu todos os desmandos. Muito obrigado.